Há um cansaço que não se cura com sono. Há uma fadiga que o descanso físico não alcança. Há um esgotamento que nenhuma férias consegue restaurar. E se você está sentindo isso agora, se acordou hoje com esse peso inexplicável sobre os ombros, se arrastou o corpo para fora da cama, sentindo que cada passo exige um esforço sobre-humano, preste atenção. Deus está falando com você. Este não é apenas um sintoma físico. Este não é apenas estresse. Este não é apenas uma fase ruim. Este é um aviso divino. E quando Deus avisa, Ele não está te condenando. Ele está te protegendo. Você já parou para pensar por que Elias, o profeta poderoso, que fez descer fogo do céu, que enfrentou 450 profetas de Baal sozinho, que viu milagres extraordinários, de repente se encontra debaixo de um zimbro pedindo para morrer? Em 1 Reis 19:4, esse homem de Deus clama: "Basta, Senhor, toma a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais." Que confissão devastadora, que honestidade brutal. Elias estava exausto, não apenas cansado, exausto. E você sabe o que Deus fez? Ele não repreendeu Elias, ele não o chamou de fraco, ele não disse: "Levanta daí e para de reclamar." Não, Deus enviou um anjo, Deus preparou comida, Deus deixou que ele dormisse, Deus cuidou do corpo antes de tratar do espírito. Isso deveria mudar completamente a forma como você enxerga seu próprio cansaço. Porque quando Deus permite que você sinta essa fadiga profunda, Ele não está te abandonando, Ele está te chamando. Ele está dizendo: "Pare, olhe para mim, você está correndo na direção errada, você está carregando peso que não é seu, você está gastando energia em batalhas que não são suas." O cansaço é a linguagem que Deus usa quando todas as outras falharam. É o sinal vermelho piscando no painel da sua vida espiritual. É o alarme que toca quando você ultrapassou todos os seus limites, tentando provar algo a alguém, tentando sustentar o que só Deus pode sustentar, tentando controlar o que nunca esteve sob seu controle. E aqui está a verdade que vai libertar você hoje. Deus nunca planejou que você vivesse assim. Nunca. Jesus disse em Mateus 11:28-30, "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Leia isso de novo. Jesus não disse: "Vinde a mim quando estiverem descansados." Ele disse: "Vinde a mim quando estiverem cansados." Ele não espera que você resolva primeiro. Ele te chama exatamente no estado em que você está. Mas deixe-me fazer uma pergunta difícil. Por que você está cansado? Seja honesto. Seja brutalmente honesto. Você está cansado porque está fazendo a obra de Deus ou porque está tentando ser Deus? Você está exausto porque está cumprindo seu chamado ou porque está tentando cumprir as expectativas de todo mundo? Você está esgotado porque está lutando a boa batalha da fé ou porque está guerreando contra inimigos imaginários, tentando provar seu valor, tentando conquistar aprovação, tentando merecer o amor que Deus já te deu de graça? Esse cansaço que você sente pode ser Deus dizendo: "Filho, você está lutando sozinho e eu nunca pedi isso de você." Pense em Davi. Antes de ser rei, ele passou anos fugindo de Saul. Anos escondido em cavernas, perseguido injustamente, cansado, faminto, desesperado. No Salmo 142:2-3 ele escreve: "Derramo a minha queixa perante ele, manifesto-lhe a minha angústia. Quando em mim desfalece o meu espírito, tu conheces a minha vereda." Davi não fingiu. Ele não colocou uma máscara. Ele disse a Deus: "Estou acabado. Meu espírito está desfalecendo."
E você sabe o que aconteceu? Deus não o abandonou, Deus o sustentou, Deus o preparou. Aquele cansaço, aquela perseguição, aquele deserto eram a escola onde Deus estava formando um rei segundo o seu coração. Talvez o seu cansaço seja exatamente isso. Deus te preparando para algo maior. Deus te quebrando para poder te reconstruir. Deus te esvaziando das suas forças para que você finalmente descubra que a força dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo entendeu isso. Em 2 Coríntios 12, 9 e 10, ele declara: "E ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte." Você entendeu? Quando você está fraco, então é que você é forte. Não apesar da fraqueza, por causa dela. Porque quando você reconhece sua limitação, Deus pode manifestar sua ilimitação. Quando você admite que não aguenta mais, Deus pode finalmente mostrar que Ele sempre aguentou por você. O cansaço tira as máscaras. O esgotamento derruba as fachadas. A fadiga revela quem você realmente é quando as forças acabam. E é exatamente aí, nesse lugar de total fragilidade, que Deus quer te encontrar. Mas tem algo mais. Tem um tipo de cansaço que não vem da obra, vem da desobediência. Jonas conhecia esse cansaço. Ele fugiu da presença de Deus, pegou um navio na direção oposta. E o que aconteceu? Tempestade, caos, até que ele foi lançado ao mar e engolido por um grande peixe. Jonas 2,7 diz: "Quando a minha alma desfalecia dentro de mim, eu me lembrei do Senhor." Desfalecia. Que palavra! Quando tudo estava acabando, quando não havia mais para onde correr, quando as forças terminaram, aí Jonas lembrou. Aí ele voltou. Aí ele clamou. Talvez Deus tenha permitido que você chegasse neste ponto de exaustão, porque é o único lugar onde você finalmente para de fugir. É o único momento onde você não tem mais energia para resistir. É a única situação onde você para de negociar e simplesmente se rende. E isso não é derrota, isso é vitória. Porque render-se a Deus não é perder, é ganhar. É trocar suas forças limitadas pela força ilimitada dele. É soltar o que você nunca conseguiu segurar e deixar que aquele que sustenta o universo sustente você. Então hoje, se você está cansado, se está exausto, se está no limite, ouça o que Deus está dizendo. Eu estou aqui, eu vejo você. Eu conheço cada noite mal dormida, eu conto cada lágrima, eu sinto cada dor. E eu não vim te cobrar, eu vim te carregar. Pare de tentar fazer isso sozinho. Pare de fingir que está tudo bem. Pare de carregar peso que eu nunca coloquei sobre você. Este cansaço é o aviso de Deus. E avisos divinos são sempre atos de misericórdia. Há uma diferença profunda entre o cansaço que vem da obra de Deus e o cansaço que vem da obra da carne. Um te esgota, mas te fortalece. O outro te consome e te destrói. Um te aproxima de Deus, o outro te distancia. E se você não aprender a discernir entre eles, vai passar a vida inteira correndo em círculos, trabalhando sem parar, mas nunca avançando. Vai estar sempre ocupado, mas nunca produtivo. Sempre em movimento, mas nunca chegando a lugar nenhum. Pense em Marta. Lucas 10, 40, 42. Nos mostra essa mulher trabalhadora, dedicada, atarefada, fazendo tudo pela casa, enquanto Maria está sentada aos pés de Jesus. E em determinado momento, Marta explode. Senhor, não te importas de que minha irmã me tenha deixado sozinha a servir? Ordena-lhe que venha ajudar-me. Você consegue sentir a frustração? Você consegue ouvir o cansaço na voz dela?
Ela estava fazendo tudo certo, pelo menos na cabeça dela. Estava servindo, estava trabalhando, estava se esforçando. Mas Jesus responde: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Isso deve doer em você tanto quanto doeu em Marta. Jesus não disse que o trabalho dela era ruim, mas disse que não era o necessário, não era a prioridade. Maria escolheu a boa parte. E qual era? Estar aos pés de Jesus, ouvir sua voz, estar em sua presença. Enquanto isso, Marta estava tão ocupada servindo a Jesus que não tinha tempo para estar com Jesus. Você já pensou nisso? É possível estar tão envolvido com a obra de Deus que você perde a comunhão com Deus. É possível estar tão cansado fazendo coisas para Ele que você não tem mais energia para simplesmente estar com Ele. E é isso que está matando você. Não é o trabalho, é trabalhar sem comunhão. Não é o esforço, é esforçar-se sem direção. Não é a dedicação, é dedicar-se às coisas erradas pelas razões erradas. Você está cansado porque está servindo do lugar errado. Está dando do seu vazio em vez de transbordar da sua plenitude. Está tentando produzir fruto por força de vontade, em vez de simplesmente permanecer na videira. Jesus foi claro em João 15, 4, 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem ele, nada, zero. Por mais que você se esforce, por mais que você trabalhe, por mais que você tente, sem permanecer nele, você vai se cansar, se frustrar e produzir nada que tenha valor eterno. Mas, quando você permanece, quando você se conecta, quando você tira sua força da fonte certa, aí sim, você produz fruto, e produz com alegria, e produz sem se esgotar, porque não é mais você quem trabalha, é Ele trabalhando através de você. Não é mais sua força, é a força dele fluindo por meio da sua fraqueza. Isso muda tudo. Isso transforma a forma como você encara cada dia, cada desafio, cada responsabilidade. Agora deixe-me falar sobre outro tipo de cansaço, o cansaço espiritual. Há momentos em que você não está fisicamente exausto, mas sua alma está seca, seu espírito está pesado, sua fé está fraca. Você lê a Bíblia e não sente nada. Ora e parece que as palavras não passam do teto. Vai à igreja e está lá, mas não está realmente presente. É como se houvesse uma névoa entre você e Deus. Uma distância que você não sabe explicar. Davi conhecia esse lugar. No Salmo 42, 1, 2, ele escreve: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Que imagem poderosa! Uma corça desesperada por água, não querendo, precisando, não desejando casualmente, dependendo vitalmente. Davi não estava fingindo estar bem espiritualmente. Ele estava admitindo sua sede, sua secura, seu cansaço de alma. E você precisa fazer o mesmo. Precisa parar de fingir que está tudo bem quando não está. Precisa parar de sorrir na igreja enquanto por dentro está desmoronando. Precisa parar de responder "estou bem" quando alguém pergunta como você está, sendo que você não está bem há meses. Deus não se impressiona com máscaras. Ele se move diante da honestidade. Ele responde à transparência. Ele encontra os que o buscam de verdade, não os que fingem já ter tudo resolvido. Isaías 40, 28, 31 traz uma promessa que você precisa agarrar hoje. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa,
nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Leia isso devagar. Deus não se cansa. Você se cansa. Eu me canso. Até os jovens, os fortes, os cheios de energia se cansam. Mas Deus não, e esse Deus que nunca se cansa dá força ao cansado. Multiplica forças onde não há vigor nenhum. Renova os que esperam nele. A chave está aí. Esperar. Não desistir. Não abandonar. Não se entregar ao desespero, mas esperar. Confiar. Descansar na promessa mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Esperar no Senhor não é passividade, é confiança ativa. É dizer, Deus, eu não sei como vou sair disso, mas sei que Tu és fiel. Eu não vejo a solução, mas sei que Tu vês. Eu não tenho mais forças, mas sei que as Tuas nunca acabam. E quando você faz isso, algo sobrenatural acontece. Suas forças se renovam. Não de uma hora para outra necessariamente, mas dia após dia, pouco a pouco, até que você olha para trás e percebe, eu não deveria estar de pé, eu não deveria ter conseguido, mas Deus me sustentou. O cansaço que você sente hoje pode ser a véspera do maior milagre da sua vida, pode ser o último momento antes da virada, pode ser o ponto final da noite escura antes do amanhecer, mas você precisa resistir. Precisa permanecer, precisa continuar esperando no Senhor mesmo quando cada fibra do seu ser quer desistir. Porque os que esperam no Senhor não apenas sobrevivem, eles renovam, eles sobem, eles correm sem cansar, eles caminham sem fatigar. E isso não é fantasia espiritual. É promessa bíblica, é palavra profética, é decreto divino sobre a sua vida. Existe um peso que Deus nunca te pediu para carregar, o peso da preocupação, da ansiedade, do medo do futuro, do controle de tudo e de todos. E esse peso está te matando, está te roubando o sono, está te roubando a paz, está te roubando a alegria de viver. Você acorda preocupado, passa o dia preocupado, deita preocupado e no meio da noite acorda de novo preocupado. É um ciclo vicioso, é uma roda que não para de girar. E quanto mais você tenta controlar, mais cansado fica. Quanto mais você se preocupa, mais ansioso se torna. Quanto mais você carrega sozinho, mais pesado tudo fica. Jesus sabia disso. Por isso ele disse em Mateus 6, 25, 27, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Essa última pergunta deveria calar fundo em você. Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um único dia à sua vida? Nenhum. A preocupação não resolve nada, não muda nada, não melhora nada. Só consome, só desgasta, só enfraquece. Você está gastando energia emocional, mental e espiritual com coisas que estão completamente fora do seu controle. E enquanto isso, está negligenciando a única coisa que realmente importa: confiar em Deus. Deixe-me ser direto com você. Deus não precisa da sua preocupação, Ele precisa da sua confiança. Ele não quer que você perca o sono tentando resolver tudo. Ele quer que você durma em paz, sabendo que Ele já está cuidando de tudo. 1 Pedro 5,7 diz, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançai, não carregai, não segurei, não dividai, lançai, jogue fora.
Coloque nas mãos dele, porque ele cuida de você, ele tem interesse em você, ele está atento a cada detalhe da sua vida, mas você não confia. E por não confiar, carrega, e por carregar, cansa, e por cansar, se desespera, e por se desesperar, tenta controlar ainda mais, e assim o ciclo continua. Até que Deus, em sua misericórdia, permite que você chegue ao ponto onde simplesmente não aguenta mais, onde você não tem mais forças para fingir, onde você não consegue mais sustentar sozinho. E aí, nesse lugar de total rendição, finalmente você aprende o que é confiar de verdade. Pense em Pedro. Ele estava no barco com os outros discípulos quando viu Jesus andando sobre as águas. E ele, impetuoso como sempre, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus simplesmente respondeu: Vem. E Pedro desceu do barco e começou a andar sobre o mar. Incrível, não é? Mas então aconteceu. Mateus 14:30 diz: Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Você vê o que aconteceu? Pedro estava indo bem enquanto seus olhos estavam em Jesus. Mas no momento em que ele olhou para as circunstâncias, para o vento, para as ondas, para a impossibilidade do que estava fazendo, ele afundou. O medo entrou. A dúvida tomou conta. E ele começou a submergir. Mas veja o que ele fez. Ele gritou: Salva-me, Senhor. E Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou. É aqui que você está agora. Você tirou os olhos de Jesus, ficou olhando para os problemas, para as dívidas, para a doença, para o casamento quebrado, para os filhos rebeldes, para o futuro incerto. E quanto mais você olha, mais você afunda. Quanto mais você foca nas circunstâncias, mais elas te dominam. Mas ainda há tempo, ainda dá para gritar: Salva-me, Senhor. E ele vai estender a mão, imediatamente, assim como fez com Pedro. O problema não é o vento sempre existiu. As circunstâncias difíceis sempre estiveram ali. O problema é onde você coloca seu foco. Hebreus 12:2 diz: Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Firmemente, não de vez em quando, não quando tudo está bem. Firmemente, constantemente, ininterruptamente, porque quando você fixa seus olhos nele, as circunstâncias perdem o poder, os medos diminuem, as preocupações se dissipam, não porque os problemas sumiram, mas porque você lembrou quem é maior que todos eles. Agora vou te fazer uma pergunta que pode mudar sua vida. Por que você está tentando ser Deus? Porque é isso que você está fazendo quando tenta controlar tudo, quando tenta resolver tudo, quando tenta prever tudo, quando tenta proteger todo mundo. Você está assumindo um papel que nunca foi seu. Você está carregando uma responsabilidade que Deus nunca te deu. E por isso você está quebrado, esgotado, no limite. Deus nunca disse: seja você o provedor. Ele disse: eu sou o teu provedor. Ele nunca disse: sustente tudo sozinho. Ele disse: eu sou o teu sustento. Ele nunca disse: controle o futuro. Ele disse: eu tenho o futuro nas minhas mãos. Provérbios 3:5-6 declara: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não te estribes no teu próprio entendimento. Para de tentar entender tudo. Para de tentar calcular tudo. Para de tentar planejar cada detalhe. Confia, simplesmente confia. Reconhece Deus em todos os teus caminhos, não apenas nos caminhos fáceis, não apenas nos momentos de vitória, em todos, nos momentos de dor, nos momentos de incerteza, nos momentos de medo. E quando você fizer isso, Ele endireitará suas veredas. Ele abrirá caminho, Ele guiará seus passos, Ele cumprirá seus propósitos na sua vida, mas isso exige rendição, e rendição não é fácil,
Rendição dói, porque significa soltar o controle, significa admitir que você não é suficiente. Significa reconhecer que sem Deus você não consegue. E nosso ego detesta isso. Nossa carne luta contra isso. Nossa mente racional resiste a isso. Mas quando você finalmente se rende, quando você finalmente solta, quando você finalmente deixa Deus ser Deus na sua vida, aí vem o descanso. Aí vem a paz. Aí vem a renovação. O cansaço que você sente hoje é o resultado de uma vida vivida fora do design divino. Deus te criou para depender dele, não para ser independente. Te criou para confiar nele, não para confiar apenas em você mesmo. Te criou para descansar nele, não para carregar tudo sozinho. E quanto mais você luta contra esse design, mais cansado fica. Quanto mais você tenta viver fora desse padrão, mais esgotado se torna. Então aqui está o convite de hoje. Pare de lutar, pare de resistir, pare de tentar fazer tudo sozinho. Venha a Jesus, lance sobre ele toda a sua ansiedade, fixe seus olhos nele, confie nele de todo o seu coração e veja o que acontece. Veja como ele te sustenta, veja como ele te renova, veja como ele transforma seu cansaço em força. Há um cansaço que vem de lutar batalhas que Deus nunca te chamou para lutar. Há um esgotamento que vem de defender posições que Deus nunca te pediu para defender. Há uma exaustão que vem de provar seu valor para pessoas que nunca vão reconhecer. E você está preso nisso, está travando guerras em frentes que Deus já disse para você abandonar. Está gastando munição em inimigos que nem deveriam estar no seu radar. Está sangrando por causas que não são suas. Davi entendeu isso de uma forma dolorosa. Quando Saul estava tentando matá-lo, Davi teve pelo menos 2 oportunidades perfeitas de eliminar seu perseguidor. Em 1 Samuel 24, Saul entra numa caverna para aliviar-se, exatamente onde Davi e seus homens estavam escondidos. Os homens de Davi disseram: esta é a oportunidade. Deus entregou seu inimigo nas suas mãos. Mas Davi não matou Saul. Apenas cortou uma ponta do manto dele. E mesmo assim, seu coração ficou pesado por ter feito isso. Por quê? Porque Davi compreendeu algo profundo. Não era dele a batalha, não era dele a vingança, não era dele o papel de fazer justiça. Saul era o ungido do Senhor. E Davi, mesmo sendo a próxima escolha de Deus, mesmo sendo perseguido injustamente, mesmo tendo todo o direito humano de se defender, escolheu confiar que Deus resolveria aquilo no tempo certo e da forma certa. Que lição devastadora para você hoje! Quantas vezes você está lutando batalhas que Deus nunca te mandou lutar? Quantas vezes está se defendendo de ataques que Deus disse para você ignorar? Quantas vezes está tentando provar seu valor, sua inocência, sua competência, quando Deus disse: deixa comigo, eu vou cuidar disso? Você está se matando tentando fazer o que só Deus pode fazer, e por isso está exausto. Romanos 12:19 é claro: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A vingança pertence a Deus, não a você. A retribuição é responsabilidade dele, não sua. Quando alguém te ofende, te trai, te humilha, te prejudica, você tem 2 escolhas. Você pode pegar essa ofensa e carregá-la como combustível para a vingança, gastando sua energia tentando acertar as contas, ou você pode entregá-la a Deus e confiar que Ele, no tempo dele, vai fazer justiça. Uma dessas escolhas te liberta, a outra te aprisiona. Uma te renova. A outra te consome, uma te eleva, a outra te destrói. E você tem escolhido errado. Por isso está cansado, por isso está amargurado, por isso está preso num ciclo de ressentimento que não te leva a lugar nenhum. Você está bebendo veneno esperando que o outro morra. Está se ferindo esperando que o outro sinta dor.
está se destruindo, tentando destruir quem te feriu. Mas Deus está dizendo hoje: solte, perdoe, não porque a pessoa merece, mas porque você merece paz. Não porque o que fizeram com você foi certo, mas porque segurar isso está te matando. Não porque você é fraco, mas porque você é sábio o suficiente para entender que algumas batalhas você não precisa vencer. Você só precisa sair delas. Deixe-me falar sobre outro tipo de cansaço. O cansaço de tentar agradar a todos. Paulo enfrentou isso. Em Gálatas 1:10 ele questiona: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Que declaração poderosa! Se eu ainda estivesse tentando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Porque você não pode servir a dois senhores. Você não pode viver pela aprovação humana e pela aprovação divina ao mesmo tempo. E você tem tentado. Tem tentado ser tudo para todos. Tem tentado encaixar nas expectativas de cada pessoa. Tem mudado quem você é dependendo de com quem está. Tem escondido suas verdadeiras opiniões para não contrariar ninguém. Tem sacrificado suas convicções para manter a paz. E isso está te matando. Porque viver assim não é viver. É fingir. É representar. É ser um camaleão que muda de cor conforme o ambiente. E isso é exaustivo. Tem gente na sua vida que só te quer quando você serve aos propósitos deles. Só te valoriza quando você faz o que eles querem. Só te aceita quando você concorda com eles. E você está se esgotando tentando manter essas pessoas satisfeitas. Mas nunca será suficiente, porque pessoas assim nunca se satisfazem. Sempre querem mais, sempre exigem mais, sempre esperam mais. E você está sangrando tentando preencher um vazio que só Deus pode preencher. Jesus mesmo passou por isso. João 6 nos mostra uma multidão seguindo Jesus porque ele tinha multiplicado pães e peixes. Mas quando Jesus começou a ensinar verdades difíceis, quando ele parou de dar o que eles queriam e começou a dar o que eles precisavam, muitos o abandonaram. João 6:66 diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E o que Jesus fez? Correu atrás? Suavizou a mensagem? Mudou o discurso para agradá-los? Não. Ele se virou para os 12 e perguntou: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Jesus estava disposto a perder a multidão para manter a verdade. Estava disposto a ser abandonado por muitos para permanecer fiel ao chamado. Não porque ele não amava as pessoas, mas porque ele amava mais a vontade do Pai. E você precisa fazer o mesmo. Precisa estar disposto a desapontar pessoas para não desapontar Deus. Precisa estar disposto a perder a aprovação humana para manter a aprovação divina. Precisa estar disposto a ser mal compreendido pelos homens para ser fiel ao propósito de Deus na sua vida. Isso vai te custar relacionamentos, vai te custar oportunidades, vai te custar conforto, mas vai te dar algo que nenhum aplauso humano pode dar: autenticidade, liberdade, paz. Você vai finalmente poder dormir tranquilo sabendo que está sendo quem Deus te chamou para ser, não quem as pessoas querem que você seja. Vai finalmente poder olhar no espelho e reconhecer a pessoa que vê. Vai finalmente poder viver sem carregar máscaras, sem fingir, sem representar. E sabe o que mais? As pessoas certas, as que Deus colocou na sua vida, vão te amar assim. Vão te respeitar por ser autêntico. Vão te valorizar por ter convicções. Vão te admirar por ter coragem de ser quem você realmente é. Porque pessoas de verdade não querem versões editadas, querem a verdade, querem autenticidade, querem alguém real. Então pare de tentar agradar a todos. Pare de carregar expectativas que Deus nunca colocou sobre você. Pare de lutar batalhas que não são suas. Pare de se vingar.
Pare de provar seu valor. Pare de carregar ofensas. Deixe Deus ser Deus. Deixe Ele lutar por você. Deixe Ele vindicar você. Deixe Ele cuidar da justiça. E você descanse. Você confie. Você obedeça. E veja o milagre acontecer. Existe um tipo de cansaço que nenhum médico consegue diagnosticar. Um esgotamento que nenhum exame detecta. Uma fadiga que não aparece nos resultados laboratoriais. É o cansaço da alma. E ele é real. Tão real quanto qualquer doença física. Talvez até mais devastador. Porque você pode ter o corpo saudável, mas se sua alma está doente, se seu espírito está oprimido, se seu coração está partido, nada mais funciona direito. Provérbios 18:14 diz algo assustador. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Um espírito firme aguenta doença física, mas um espírito abatido, quem consegue suportar? Quem consegue carregar? Porque quando seu espírito quebra, tudo quebra. Sua motivação, sua esperança, seu desejo de lutar, sua vontade de continuar, tudo desmorona. E talvez seja exatamente aí que você está. Seu corpo até funciona. Você levanta, você trabalha, você cumpre suas obrigações, mas por dentro você está destruído. Sua alma grita pedindo socorro, mas ninguém ouve porque você aprendeu a sorrir enquanto sangra. Aprendeu a fingir que está bem enquanto se despedaça. Aprendeu a funcionar no piloto automático enquanto por dentro tudo desmorona. Mas Deus vê, Ele conhece, Ele sabe. Salmo 34:18 promete: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Perto, não distante, não indiferente, não ausente, perto. Exatamente quando você se sente mais sozinho, Ele está mais perto. Exatamente quando você acha que ninguém entende, Ele entende completamente. Exatamente quando você sente que vai desistir, Ele está ali para te segurar. Mas você precisa deixá-lo entrar. Precisa parar de fingir diante dele. Precisa tirar as máscaras na presença divina, porque Deus não quer seu show. Ele quer seu coração. Não quer suas orações decoradas. Ele quer seu clamor verdadeiro. Não quer sua religiosidade. Ele quer sua realidade. Mesmo que essa realidade seja bagunçada, mesmo que seja dolorida, mesmo que seja feia, Deus recebe você assim, quebrado, cansado, acabado. Pense na mulher do fluxo de sangue. Lucas 8 conta que ela sofria há 12 anos. 12 anos sangrando, 12 anos de dor, 12 anos gastando tudo que tinha com médicos que não conseguiram curá-la. E o texto diz que ela estava cada vez pior. Imagina o cansaço, imagina a frustração, imagina a desesperança de tentar tudo e nada funcionar. Mas então ela ouviu falar de Jesus e algo nasceu dentro dela, uma fagulha de fé no meio das cinzas do desespero. E ela disse para si mesma: se eu apenas tocar nas vestes dele, ficarei curada. Apenas tocar, não uma oração eloquente, não um ritual elaborado, apenas um toque. E ela foi, no meio da multidão, arriscando tudo, porque pela lei ela era impura. Não deveria estar ali, não deveria tocar ninguém, não deveria se misturar com as pessoas. Mas ela não se importou, porque quando você está desesperado o suficiente, você para de se preocupar com o que vão pensar. Você só quer ser curado. E ela tocou, e imediatamente o fluxo de sangue estancou. Imediatamente ela sentiu em seu corpo que estava curada. Jesus parou e perguntou: quem me tocou? Os discípulos acharam a pergunta estranha. Mestre, há multidões te apertando e você pergunta quem te tocou? Mas Jesus sabia, porque havia uma diferença entre ser tocado pela multidão e ser tocado pela fé. A multidão o empurrava, mas aquela mulher o tocou com fé, com desespero, com tudo que tinha. E você precisa fazer o mesmo hoje.
precisa parar de ser apenas mais um na multidão. Mais um que vai à igreja, mais um que lê a Bíblia, mais um que ora de vez em quando. Você precisa tocar Jesus com fé, com desespero, com tudo que você tem. Precisa dizer: Senhor, se eu não for curado agora, não sei o que vai ser de mim. Se tu não me tocares hoje, não sei como vou continuar. Se tu não me renovares neste momento, eu não aguento mais. Esse é o tipo de oração que move o céu. Não as orações bonitas, não as orações teológicas, mas as orações desesperadas, as orações honestas, as orações que vêm do fundo da alma. Deus responde ao clamor genuíno, responde ao coração quebrantado, responde à fé que não tem mais nada a perder. Agora vou te contar algo que talvez você não queira ouvir, mas precisa. Parte do seu cansaço vem do pecado não confessado, vem da culpa que você carrega, vem da vergonha que você esconde, vem dos erros que você cometeu e nunca trouxe à luz. E esse peso é insuportável. É como carregar uma pedra enorme nas costas 24 horas por dia. Você nunca descansa de verdade porque lá no fundo há algo te acusando, algo te condenando, algo te lembrando que você não é tão bom quanto finge ser. Davi conhecia esse peso. Depois de pecar com Batseba e mandar matar Urias, ele passou meses escondendo, fingindo, tentando tocar a vida como se nada tivesse acontecido. Mas no Salmo 32, 3, 4, ele confessa o que aquilo fez com ele. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Você viu? Enquanto ele calou, seus ossos envelheceram. Ele gemia constantemente. A mão de Deus pesava sobre ele. Seu vigor secou. Tudo isso por causa do pecado não confessado. Mas então, ele confessou. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E aí veio o alívio. Aí veio o perdão. Aí veio a restauração. Talvez seja isso que está faltando na sua vida. Talvez você precise parar agora mesmo e confessar. Trazer à luz o que você tem escondido. Admitir diante de Deus o que você fez. Não para ele ficar sabendo, porque ele já sabe, mas para você ser liberto, porque 1 João 1,9 promete: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Fiel e justo, não talvez, não se você merecer, não se você compensar. Fiel e justo, ele vai perdoar, ele vai purificar, ele vai restaurar. Mas você precisa confessar, precisa parar de esconder, precisa trazer tudo à luz. E quando você fizer isso, vai sentir um peso saindo dos seus ombros. Vai respirar de um jeito que não respirava há meses, talvez anos. Vai experimentar uma leveza que você nem lembrava mais que existia. O cansaço que você sente hoje pode ser simplesmente seu coração clamando por liberdade, por perdão, por restauração. E Deus está esperando, não para te condenar, mas para te libertar. Não para te rejeitar, mas para te abraçar. Não para te castigar, mas para te curar. Ele está esperando que você venha. Assim como está, quebrado, culpado, envergonhado, porque é exatamente assim que ele te recebe. Há momentos em que Deus permite o cansaço não para te destruir, mas para te reconstruir. Não para te quebrar, mas para te remodelar. Não para te enfraquecer, mas para te mostrar de onde vem a verdadeira força. É no deserto que Deus prepara gigantes. É na fornalha que ele purifica ouro. É na pressão que ele forma diamantes. E você está nesse processo agora, por mais doloroso que seja, por mais difícil que pareça, por mais impossível que pareça suportar. José entendeu isso de uma forma profunda, vendido pelos próprios irmãos, escravizado no Egito, caluniado pela esposa de Potifar.
jogado na prisão injustamente, esquecido pelo copeiro que prometeu se lembrar dele. Anos de injustiça, anos de silêncio divino aparente, anos de perguntas sem resposta. E em cada momento, José poderia ter desistido, poderia ter se amargado, poderia ter questionado Deus. Mas ele não fez isso. Gênesis 39:2 diz algo poderoso. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Onde? No Egito, como escravo. Deus estava com ele ali, na casa de Potifar. Deus estava com ele ali, na prisão. Deus estava com ele ali. José não prosperou, apesar das circunstâncias. Ele prosperou nas circunstâncias, porque ele entendeu algo que você precisa entender. A presença de Deus não te livra de todas as dificuldades, mas te sustenta em todas elas. E no final, quando José se revelou aos irmãos, quando finalmente chegou o momento da prestação de contas, ele não os condenou, não se vingou, não guardou amargura. Em Gênesis 50:20 ele declara: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Deus transformou o mal em bem, usou a traição para posicionamento, usou a prisão para preparação, usou o sofrimento para propósito, e Ele está fazendo o mesmo com você. Cada lágrima derramada, Deus está recolhendo. Cada noite de insônia, Deus está vendo. Cada momento de dor, Deus está usando para te moldar. Você não está sendo destruído, está sendo preparado, não está sendo abandonado, está sendo refinado, não está perdendo, está sendo posicionado para ganhar de uma forma que você nem imagina. Mas você precisa confiar no processo, precisa entender que Deus não desperdiça dor. Ele não permite sofrimento sem propósito. Ele não deixa você passar pelo vale sem razão. Romanos 8:28 não é apenas um versículo bonito para quadro de parede. É uma promessa viva. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não apenas as boas, não apenas as que fazem sentido, todas. A traição coopera, a perda coopera, a doença coopera, a rejeição coopera. Não porque essas coisas sejam boas em si mesmas, mas porque Deus é tão poderoso que Ele pega o que o inimigo enviou para te destruir e transforma em ferramenta para te construir. Pega o que veio para te matar e usa para te fortalecer. Pega o que veio para te derrotar e converte em trampolim para te elevar. Agora, deixe-me falar sobre algo que muitos cristãos não entendem. Descanso é parte do plano de Deus. Não é preguiça, não é falta de fé, não é desobediência. Descanso é mandamento. Êxodo 28:10 ordena: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Deus não sugeriu descanso, Ele mandou. Não é opcional, é obrigatório. Porque Deus que te criou sabe que você precisa de descanso. Sabe que você não foi feito para funcionar ininterruptamente. Sabe que se você não parar, você quebra. E quando você ignora isso, quando você acha que é mais espiritual trabalhar sem parar, servir sem descansar, produzir sem pausar, você não está sendo fiel. Está sendo tolo. Jesus mesmo praticou isso. Marcos 6:31 diz: E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Jesus, o próprio Filho de Deus, reconheceu a necessidade de descanso. Reconheceu que havia momentos em que era necessário se afastar, se retirar, se renovar. Se Jesus fez isso, quem somos nós para achar que não precisamos? Mas você tem medo de parar, medo de que tudo desmorone se você não estiver controlando, medo de ser visto como fraco, medo de ser substituído, medo de perder relevância, e esse medo está te matando, está te impedindo de fazer o que Deus mandou,
Está te roubando a renovação que Ele quer te dar. Está te prendendo num ciclo vicioso de esgotamento que nunca termina. Você precisa entender. Você não é indispensável. Isso não é ofensa. É libertação. Deus não depende de você. Você depende dele. A obra de Deus não para se você parar, mas você para se não descansar. O reino de Deus existia antes de você nascer. Vai existir depois que você morrer. Deus não precisa que você se mate trabalhando. Ele quer que você viva descansando nele enquanto trabalha através de você. Há uma diferença enorme entre trabalhar para Deus e trabalhar com Deus. Trabalhar para Deus é você tentando ganhar aprovação, tentando merecer bênçãos, tentando provar seu valor. É esforço da carne, é religiosidade, é cansaço garantido. Mas trabalhar com Deus é você reconhecendo que Ele já te aprovou, já te abençoou, já te valorizou. É você simplesmente fluindo no que Ele já está fazendo. É parceria, é comunhão, é descanso no meio do trabalho. Jesus disse em João 5,19, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Nada de si mesmo, apenas o que via o Pai fazendo. Jesus, o próprio Deus encarnado, não agia independentemente. Ele observava, ele esperava, ele se movia apenas quando via o Pai se mover. E se Jesus viveu assim, quanto mais nós deveríamos viver? Mas você está correndo na frente. Está fazendo coisas que Deus não mandou. Está assumindo responsabilidades que Deus não te deu. Está lutando batalhas que Deus não convocou você para lutar. E por isso está exausto. Porque quando você trabalha fora da direção de Deus, você trabalha sozinho. E trabalhar sozinho é impossível, é insustentável, é destruidor. Então hoje, Deus está te chamando de volta ao alinhamento, de volta ao ritmo dele, de volta ao descanso nele. Não para você parar de trabalhar, mas para você parar de trabalhar sozinho. Não para você desistir, mas para você redistribuir. Não para você abandonar tudo, mas para você soltar o que nunca foi seu para carregar. E quando você fizer isso, quando você finalmente se render ao ritmo de Deus, vai descobrir algo revolucionário. Você vai produzir mais fazendo menos. Vai impactar mais descansando mais. Vai alcançar mais confiando mais. Porque não será mais sua força. Será a força dele através de você. Não será mais seu esforço. Será a graça dele operando em você. Não será mais você tentando, será Deus realizando. E esse é o segredo que os cansados precisam descobrir. Em Deus, menos é mais. Fraqueza é força. Descanso é produtividade. Rendição é vitória. Pare de lutar contra isso. Aceite, abrace, viva. Você chegou até aqui, ouviu verdades, recebeu alertas, confrontou realidades. Mas agora vem a pergunta mais importante. O que você vai fazer com isso? Porque informação sem transformação é só conhecimento vazio. Convicção sem ação é só emoção passageira. Você pode sair daqui emocionado e continuar exatamente do mesmo jeito. Ou pode tomar uma decisão hoje que mude o restante da sua vida. Deus está te dando uma escolha. Josué 24:15 apresenta essa escolha de forma clara. Escolhei hoje a quem sirvais. Hoje, não amanhã. Não quando você se sentir melhor. Não quando as circunstâncias mudarem. Hoje, agora, neste momento. Você vai continuar carregando tudo sozinho ou vai entregar a Deus? Vai continuar lutando na sua força ou vai descansar na força dele? Vai continuar fingindo que está bem ou vai admitir que precisa de ajuda? Essa decisão não é pequena, é definitiva, é transformadora, é o marco divisório entre continuar no ciclo de esgotamento ou entrar no ritmo do descanso divino, entre viver oprimido ou viver liberto, entre carregar ou ser carregado, e a decisão é só sua. Deus não vai forçar, Ele oferece, Ele convida, Ele estende a mão, mas você precisa pegá-la. Deixe-me ser claro sobre algo.
Este cansaço que você sente não é o fim, é o começo. Não é derrota, é despertar. Não é colapso, é chamado. Deus está usando isso para te tirar de onde você está e te levar para onde Ele quer que você esteja. Está usando essa exaustão para quebrar padrões destrutivos. Está usando esse esgotamento para te ensinar dependência. Está usando essa fadiga para te preparar para algo maior. Isaías 43, 18, 19 declara: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está fazendo coisa nova, agora, não no futuro distante. Agora, está abrindo caminho onde parece não haver caminho. Está fazendo brotar rios onde só há deserto. Está trazendo vida onde só havia morte. Mas você precisa perceber, precisa enxergar, precisa reconhecer que Deus está se movendo mesmo quando você não sente. Mesmo quando parece que nada está mudando. Mesmo quando as circunstâncias ainda gritam impossibilidade. Porque Deus não opera apenas no que você vê. Ele opera no invisível, no espiritual, no eterno. E quando chegar o momento, o que ele estava fazendo nos bastidores vai explodir para a superfície. Então hoje se quebra todo jugo de cansaço não natural sobre a sua vida. Hoje se rompe toda a cadeia de ansiedade que tem te prendido. Hoje se desfaz toda a teia de preocupação que tem te sufocado. Hoje se anula toda a sentença de derrota que o inimigo decretou sobre você. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E se Deus é por você, quem será contra você? Hoje você recebe renovação. Não amanhã, não na próxima semana. Hoje. Porque Isaías 40, 31 não é promessa para o futuro. É decreto para agora. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você está recebendo forças renovadas. Você está sendo capacitado para subir, para correr, para caminhar, sem cansar, sem fatigar, porque a fonte não é você, é Deus. E deixe-me declarar sobre você. Você é mais forte do que pensa. Você é mais resiliente do que imagina. Você é mais capaz do que acredita, não pela sua força, mas pela força de Deus em você. Você não é fraco. Você é alguém em quem a força de Deus se aperfeiçoa. Você não é derrotado. Você é alguém em quem Deus está preparando vitória. Você não está acabado. Você está sendo renovado. Filipenses 1:6 sela isso sobre a sua vida. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus começou algo em você e Ele não abandona o que começou. Não desiste no meio, não deixa incompleto. Ele vai completar, vai finalizar, vai aperfeiçoar. Você pode estar no meio do processo. Pode parecer que nada está pronto. Pode sentir que está tudo bagunçado. Mas Deus não terminou ainda. E quando Ele terminar, vai ser glorioso. Então levante-se, não fisicamente apenas, espiritualmente, emocionalmente. Levante-se do lugar de derrota, do lugar de desistência, do lugar de desesperança. Levante-se e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre a sua vida, porque você não foi chamado para rastejar, foi chamado para voar. Não foi criado para sobreviver. Foi criado para viver abundantemente, não foi destinado ao fracasso, foi predestinado para a vitória. E quando vier o cansaço de novo, porque ele virá, lembre-se do que você aprendeu hoje. Lembre-se de que cansaço é aviso, não sentença. É chamado, não condenação. É oportunidade de confiar, não razão para desistir. E volte a fazer o que você aprendeu. Lance sobre Deus toda a ansiedade. Fixe seus olhos em Jesus. Confie de todo o coração. Descanse no ritmo divino e veja Deus transformar seu cansaço em força.
porque esta é a verdade final, a verdade que sustenta todas as outras. Deus nunca te abandonou, nunca te esqueceu, nunca te rejeitou. Ele está com você, sempre esteve, sempre estará. Deuteronômio 31:6 promete: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Ele vai com você, para onde você for, no vale, no deserto, na tempestade, na crise. Ele vai. E se ele vai, você não precisa temer. Se ele vai, você não precisa desistir. Se ele vai, você pode descansar, porque aquele que vai com você é todo-poderoso. É fiel, é imutável, é suficiente, é tudo o que você precisa. Então respire fundo, solte os ombros, relaxe o corpo e descanse. Não porque tudo está resolvido, mas porque você finalmente entendeu que quem resolve não é você, é Deus. E Ele é mais do que capaz, mais do que suficiente, mais do que fiel. Ele é Deus, e isso basta. Agora vá. Vá viver o que você ouviu, vá aplicar o que você aprendeu, vá confiar no que você creu e veja Deus fazer o que só Ele pode fazer, transformar seu cansaço em força, sua fraqueza em poder, sua derrota em vitória. Em nome de Jesus, amém.